Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossas aulas sobre modelos atômicos, né? E vamos passar agora para o último modelo atômico que nós vamos ver, que é o modelo atômico de Bohr, ou também encontrado em alguns lugares como o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Bom, para começar a falar sobre o modelo atômico de Bohr, primeiro nós temos que falar uma coisa muito importante, que é a luz. A luz, ela é definida também como uma onda eletromagnética, que no ano de 1672, Isaac Newton, ele, através de um experimento em que ele abriu uma fresta da janela da sua casa e deixando uma fresta para que a luz passasse, né, a luz solar passasse, e ele colocou na frente da luz um prisma, né? E ele percebeu que quando a luz branca, né, a luz do sol, ela passava por esse prisma, ela se decompunha em várias cores, que foi tipo, o que ele chamou de espectro luminoso. Aqui embaixo nós temos um pequeno experimento que se pode repetir em casa, né? Que é pegar uma lâmpada incandescente, que vai ter uma luz branca também, ligar e acender ela, né? Deixar uma fresta para que apenas um feixe de luz dessa lâmpada consiga passar. E ao passar num prisma, ela vai se decompor em várias cores na frente aqui de um certo anteparo. Se nós vemos esse anteparo aqui de frente, nós vamos ver essas cores aqui, passando do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, até o violeta. Essa aqui é a visão frontal do anteparo aqui. Essa sequência de cores aqui que vai do vermelho até o violeta é o que nós chamamos de luz visível, né? É a luz que nós humanos conseguimos enxergar. E partindo de todas essas cores aqui é o que nós chamamos também de espectro contínuo. Por que isso é importante? Porque, bom, vocês lembram do tubo de Geisler que nós vimos na aula passada? Se nós pegarmos um tubo de Geisler, aplicar uma voltagem em um tubo com hidrogênio em baixa pressão, no caso aqui do esquema aqui chamado uma lâmpada, entre aspas, né, de hidrogênio, né? A luz que vai sair daqui, e chegar num prisma, ela não vai se decompor em todas as cores como acontecia antes. Aqui vocês veem que a luz branca da lâmpada incandescente, ela se decompunha em todas as cores do espectro visível. Era um espectro contínuo. Só que nesse caso aqui, para o gás de hidrogênio em baixa pressão, apenas algumas cores eram decompostas, né, a partir desse experimento. Assim, a visão frontal do experimento do anteparo aqui tinha apenas o vermelho, o azul, o anil e o violeta. Não aparecia um espectro contínuo que nem aparecia antes. Então, isso aqui que nós chamamos de espectro descontínuo. Qualquer espectro que não tem todas as cores da luz visível para a gente é o que nós chamamos de espectro descontínuo. Só que aí veio a pergunta: isso acontecia apenas com o hidrogênio ou com qualquer elemento? Então se testou o experimento do tubo de Geisler com os elementos e se percebeu que também para qualquer elemento a gente obtinha um espectro descontínuo. Só que o mais legal, o mais interessante é que para cada elemento o espectro descontínuo é diferente. Por exemplo, sempre que você fizesse esse experimento com o hidrogênio, você tinha um espectro descontínuo dessa forma aqui. Para o hélio, você tinha esta forma aqui, esse espectro descontínuo aqui. Para o sódio, esse aqui. E isso se repetia para cada vez que você fazia para cada elemento, né? Cada elemento ele tinha um espectro descontínuo bem característico. Então, se é com hidrogênio, sempre dava esse. Hélio, sempre esse. Sódio, sempre esse. E aqui embaixo eu coloquei o contínuo, né, para conseguir comparar, fazer um contraste, né, com esses três espécies contínuos que nós tínhamos aqui. Aí a pergunta veio, então, por que isso acontecia? Por que existiam espectros descontínuos e por que cada elemento tinha o seu espectro descontínuo característico? Então, se cada elemento tinha seu espectro contínuo, a ideia foi que talvez tivesse uma coisa no átomo em si. Talvez o modelo atômico de Rutherford estivesse faltando alguma coisa para explicar isso. Eis que em 1913, Niels Bohr ele improvisou o modelo de Rutherford, né? Por isso que é chamado de modelo de Rutherford, é chamado de modelo de Rutherford-Bohr, para explicar os modelos descontínuos de cada elemento. Ele pegou o trabalho prévio de Max Planck e também posterior de Einstein, né? Que dizia que a luz ela é emitida de forma discreta. O que significa isso? Tipo, de forma discreta, né? Chamado de quanta. Significa isso. O Einstein também ele pegou os trabalhos do Planck e falou tipo que a luz ela é formada por pequenas partículas, pequenos pacotes de energia chamados de fóton ou quantas de luz. Esse quanta aqui é de onde vem a palavra mecânica quântica, que é uma área muito importante da física. E para que isso foi importante para o modelo atômico de Bohr, né? O Bohr ele postulou, ele fez
ele postulou o que o átomo era a partir de certas características, né? O primeiro postulado de Bohr era que os elétrons eles se movem aqui, tipo, você tem um núcleo, eles se movem em órbitas bem definidas ao redor do núcleo. Por exemplo, aqui é chamado tipo de órbitas estacionárias, né, ou de nível de energia. Por exemplo, aqui nós temos o nível 1, a primeira órbita estacionária, o nível 2, a segunda órbita estacionária, o nível 3, a terceira órbita estacionária, e cada uma delas tem um certo nível de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia dessa órbita, menor é a energia desse nível menor a energia desse nível de energia. E o que é mais interessante? É que o elétron só pode estar nessas órbitas estacionárias ou nesse nível de energia. Ele não pode estar no meio. Ele, por exemplo, ele não pode estar aqui. Ele não pode estar aqui entre as órbitas, não pode estar aqui. Por exemplo, ele não pode estar aqui entre a terceira órbita e a quarta, a quarta e a quinta e assim por diante. Ele sempre está em uma dessas órbitas estacionárias, né, barra níveis de energia. E o elétron, estando em uma órbita estacionária, ele não vai perder e nem ganhar energia. Por exemplo, você está aqui no nível 1, ele vai ficar girando sem perder ou ganhar energia. Nível 2, você vai ficar girando aqui sem perder ou ganhar energia e assim por diante. Só que o que é interessante, vamos pensar aqui o caso em que nós temos um elétron girando aqui no primeiro nível, e aí ele vem e ganha energia. O que acontece? Ao ganhar energia, esse elétron ele vai passar da sua órbita atual para uma órbita posterior. Ele vai ganhar energia para conseguir ir para um outro nível de energia, para outro nível mais energético que posterior. E depois de um certo tempo, ele vai voltar para o seu nível de energia original e liberar essa diferença de energia do nível que ele estava para o nível original dele na forma de luz ou na forma de fóton, né? Ou de quanta de luz. Então, ele está aqui em um certo nível de uma certa órbita, ganha energia, vai para a próxima órbita. Depois de um tempo, ele volta para a sua órbita original e essa diferença na órbita dessa órbita aqui para a que ele voltou, essa diferença de energia é liberada na forma de luz, na forma de fótons. Tudo bem? Então, bom, vamos pegar aqui no caso do hidrogênio, que foi o elemento que a gente começou a ver, né, no experimento lá no tubo de gás no começo da aula. Vamos pegar, tipo, o hidrogênio ele é formado por um próton, né, e um elétron. Então vamos pegar três casos, né? O caso em que o seu elétron está no nível 2, depois no nível 3 e depois no nível 4. Para o primeiro caso em que ele está no nível 2, ao estar no nível 2 e voltar para o nível 1, sempre o fóton, né, a luz que vai ser liberada, vai ser sempre na cor laranja, que é o que aparece aqui no espectro descontínuo. Assim também como, se o elétron está no nível 3 e volta para o nível 1, ele sempre vai liberar a energia, né, na forma de luz da cor azul, da azul clara. Assim como se ele estiver no nível 4 e voltar para o nível 1, ele vai sempre liberar na forma de luz de azul escuro. Formando aqui, pensando que tivesse um anteparo para ver o experimento, né? Aqui seria o espectro descontínuo do hidrogênio. Então, assim, o Bohr conseguiu explicar o porquê que cada elemento tem o seu espectro descontínuo. Porque cada órbita estacionária para cada átomo, para cada elemento, né, desculpa, ele vai estar mais ou menos espaçados, mudando o elemento. Por exemplo, se o hidrogênio está aqui, o nível 2 está aqui, sei lá, para um chute, né, para, sei lá, para o polônio, o nível 1 podia estar aqui. Então, tipo, a energia que dá, sei lá, do nível 2 para cá até o nível 1 vai ser maior. Então, a luz que vai ser liberada vai ser diferente. Então, como o espaçamento, a diferença das órbitas estacionárias vai mudar de elemento para elemento, isso vai fazer com que o espectro descontínuo para cada elemento seja diferente. Tudo bem? E a última ideia do Bohr é que ele percebeu o quê? Que além de cada camada, os elétrons estão em camadas, em certas camadas, né, ou certas órbitas estacionárias, ele percebeu que existe um número máximo de elétrons para cada camada. Por exemplo, a camada K, ou a primeira camada a primeira órbita, cabe no máximo 2 elétrons. A camada L, que é a segunda órbita, cabe no máximo 8 elétrons. A terceira camada, ou camada M, né, no nível de energia M, cabe 18 e assim por diante. O nível N, né, a quarta camada cabe 32, a quinta 32 também, a sexta 18 e a última, né, a Q, cabe 2 elétrons nessa camada aqui. Aqui você pode perceber também que vai aumentando, né, tipo,
Da K para L aumenta, da L para M aumenta, da M para N aumenta e depois não aumenta mais, né? Isso é porque, em tese, é para continuar aumentando os números de energia, né? É que o átomo mais estável que a gente conhece, ele tem o número máximo de elétrons, são essa soma aqui de elétrons, a gente não sabe depois como vai ser. Mas, teoricamente, né, se tiver um átomo com mais elétrons que a soma desses números aqui, é previsto que a camada O vai caber mais elétrons que 32 e assim por diante. Mas isso é importante saber, então. Cada camada, né, cada camada eletrônica, ela tem um número máximo de elétrons que cabe nela. Então, por exemplo, pode ter um elétron na camada K? Pode. Pode ter nenhum elétron na camada K? Pode. Mas pode ter três elétrons na camada K? Não. Se tiver, ele vai para a camada L ou para M ou qualquer uma, mas na K ele não vai ficar. Tudo bem? Então, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.